A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, hoje eu pedi uma palavra ao Espírito Santo e a palavra que me veio ao meu coração está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e seguintes, que diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e, adorando-no, dizendo: És verdadeiramente filho de Deus. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Meus irmãos, essa palavra me veio ao meu coração hoje, porque muitas das vezes, nós passamos por situações em nossas vidas, São diversas situações que o ser humano passa nessa terra, mas são algumas dessas situações que muitas das vezes nós nos sentimos impotentes, Muitas das vezes são situações na família, no trabalho, problemas financeiros. E mesmo a gente orando, mesmo a gente buscando a presença de Deus, tem situações que, assim como Pedro, a gente se sente afundando na situação. E aí vem aquela vozinha dentro da gente: onde está a sua fé? Como Jesus falou aqui, Homem de pouca fé. Muitas das vezes a gente se pega assim, dentro de nós, o nosso espírito testificando em nós, que é para nós confiarmos em Deus, mas ainda assim somos vencidos pela ansiedade do momento, o medo. E tudo isso, meus irmãos, Tudo isso nos afasta das bênçãos de Deus. Deus quer que tenhamos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele vai fazer com que os nossos pés estejam em segurança, Assim como Pedro, quando falou: Senhor, se és tu verdadeiramente, faz com que eu chegue até o Senhor andando por cima das águas. E Jesus falou: vem. Então, muitas das vezes, a gente pede uma confirmação a Deus: Senhor, se é o Senhor mesmo, que mandou essa situação para mim, confirma, Senhor. E Deus vai lá, Deus confirma. E aí, na primeira tribulação que acontece, a gente já começa a achar que Deus não está no negócio, E o nosso espírito começa a testificar em nós: onde está a sua fé? E é isso que Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ainda que as situações, minha filha, ainda que as situações, meu filho, tentem te afundar, não permita ser afundado. Põe a tua fé em mim, diz o Senhor. Põe a tua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que venceu a morte na cruz. Tenha bom ânimo, confia nele. Ele pode todas as coisas.
Assim como fez Pedro andar por cima das águas. E Pedro estava já afundando, porque a fé de Pedro ali estava pouca. Né? Mesmo ele convivendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda tinha uma fé abalada. Muitas das vezes a gente se encontra assim como Pedro, meu irmão. A gente se encontra diante da tribulação, com a fé abalada. E Deus não quer que a gente fique com a fé abalada, não. Deus quer que a gente tenha certeza que Ele está conosco. Ainda que as situações pareçam que vai nos afundar, é para a gente confiar nele, porque Ele está vendo a gente. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos faz caminhar sobre as águas, sobre as ondas tenebrosas. São muitas as situações que você tem vivido. Deus manda te dizer: confia em mim, filha. Sou eu, o grande eu sou. Sou eu que posso todas as coisas na tua vida. Você precisa confiar em mim. Você precisa fazer com que sua fé cresça mais. E para você crescer mais essa fé, filha, você tem que parar de ouvir as vozes contrárias. Porque são muitas as vozes contrárias aí, muitas delas até dentro da família. Dizendo que Deus não é contigo, né? Dizendo que Deus deixou você para trás, né? Que esse Deus não é bonzinho. E Deus manda te dizer: o mesmo Deus de ontem, o de hoje, será o amanhã por toda a eternidade. Deus não muda. Deus é imutável. Ele é bom. Nós que temos que ter mais fé, confiar nele. Eu peço a Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Humildemente eu te peço, meu Deus, fortaleça a fé desta pessoa, meu Deus. Para que ela, Pai, mesmo diante de toda a tribulação que ela tem vivido, Pai, que ela vinha sintonizar a fé dela no Senhor, Pai. Que ela vinha meditar nessa passagem bíblica, né? Onde Jesus fez Pedro andar sobre o mar. Meu Deus, louvado e exaltado seja o Senhor, que nos permite, Pai, andar em segurança sobre as águas turbulentas, Pai. São muitas as tribulações, mas o Senhor conosco, nós vencemos, Pai. E é essa fé que eu quero que essa pessoa que esteja do outro lado, é essa fé que eu quero que a pessoa tenha, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, já te agradeço. Amém. Meu irmão, sintoniza a tua fé em Deus, que pode todas as coisas. Não permita ser vencida pelo engano, né? Pelas palavras vãs de pessoas incrédulas, né? Pela ansiedade que muitas das vezes para aí no seu coração, na sua mente. Quando chegar a ansiedade, repreenda essa ansiedade em nome de Jesus. Diga que você conhece o teu Deus, que o teu Deus é bom, que no momento certo Ele vai fazer as coisas acontecer. Que ainda que seus olhos não vejam que você está caminhando sobre as águas, mas Ele vai te fazer caminhar sobre as águas, te colocar em segurança diante da situação. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?